Fala galera, beleza? Caveira de novo na área e no vídeo de hoje vamos ver se Jujutsu Kaisen é apenas mais uma cópia safada de Naruto. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Antes de mais nada, já deixa aquele like gostoso e inscreva-se no canal caso não seja inscrito. E se for inscrito, ative o sininho das notificações para nunca perder as atualizações, porque além dos vídeos, você também vai receber todas as postagens que eu faço com novidades e tudo mais. Além disso, eu estou fazendo um teste, criando um canal secundário aqui para postar alguns vídeos para ver como que vai ser o desempenho dele a partir dos próximos dias, né? O link vai estar na descrição aqui desse vídeo. Também dá uma conferida lá. É bom, é maneiro para a gente poder aí testar e quem sabe aí dar mais certo essa bagaça louca. Lembrando que o Jujutsu Kaisen foi escolhido pelos membros do canal. O Doku de Libra, Bruno Borges e o Rafael. Todo mês é feito uma enquete onde os membros escolhem quais animes serão analisados mensalmente. Então se você quer escolher um anime para ser analisado aqui, para ter vídeo aqui no canal, basta dar uma conferida lá no Seja Membro para ver como que funciona. Então sem mais demoras, bora lá! Como funcionam as maldições de Jujutsu Kaisen? Por Mahito. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele. Eu não peço fazer maldade com ninguém, é por um sentido, para se trazer na mão, não se desejar a mim, se pensar mal de mim. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria... Os 5 reais que eu dei pra você, Daniel. Guardei onde ninguém vai tirar e vem no cu. Que viagem é essa, velho? Sabe quando a sua mãe falava... As crianças desse bairro são todo filho de mãe separada. Tio Barundeira. Não, sacanagem. Mas sabe quando a sua mãe falava que tal lugar tinha uma energia negativa e que isso trazia coisas ruins? Pois é, essa é basicamente a premissa aqui de Jujutsu Kaisen. E acabou o vídeo. Now the world come true to the beat the bone run. And never touch one. And never touch one. Keep on down. Keep on down. Keep on down. Demência? No universo de Jujutsu Kaisen, lugares que concentram muita energia negativa, sentimentos negativos, né, como inveja, rancor, samba no pé, acaba criando as aqui chamadas maldições. Personificações físicas dos sentimentos ruins dos seres humanos. E é nesse universo que o jovem Yuji Itadori, que após o falecimento de seu avô, resolve seguir a filosofia passada na mensagem final do velhaco de sempre ajudar os outros, pois assim no seu leito de morte terão muitas pessoas. A partir daí, as voltas do mundo fazem com que Yuji se encontre com Megumi e o salve, seguindo assim a mensagem de seu avô. E em um momento de apuros, acaba engolindo o dedo de uma terrível entidade, Que nojo. tido como o rei das maldições, Ryonen Sukuna. E ao invés de morrer, ele acaba absorvendo este Beelzebub e a partir daí se une à escola Jujutsu para aprender a conviver com seus novos poderes, lutando contra as terríveis maldições que assolam a humanidade. Eu sobrevivo assim por modo de Destruir. as maldições dos próprios que se merecem. Jujutsu Kaisen, que trata-se daquele clássico shonenzão de luta com temática sobrenatural / espiritual, voltada para as lendas e mitos da cultura japonesa, tendo grande influência da leva de mangás de luta da década dos anos 2000, como por exemplo Naruto e Bleach, até um pouquinho de One Piece, sendo inclusive muito semelhante a Naruto e Bleach em sua estrutura de personagens e trama, já que temos uma escola aos moldes da Academia Ninja com um trio de protagonista formado por 2 rapazes e uma moça, sendo esses guiados por um mano de cabelo branco espetado. Não é cópia do... El Narutito, ai, ai, ai. Juro que não é cópia, juro, nome de Jesus. Você jura? O próprio conceito do Sukuna estar trancado no corpo do Yuji é muito semelhante a Kyuubi do corpo de Naruto. Mas como eu falei, é bem mesclado os conceitos de Naruto e Bleach, já que a estrutura de aparecer uma maldição e o grupo ter que resolver isso lembra um pouco os moldes do Bleach contra os Hollows ali. Até as próprias maldições, as mais básicas, que são os monstrinhos sem muita consciência, só quer comer os outros, lembra um pouco o estilão dos Hollows, assim, não visualmente, mas no fato de serem só monstros pecaminosos lá. O próprio núcleo de vilões aqui do Jujutsu, que são as maldições que adquiriram consciência, lembra um pouco a pegada dos espadas do Bleach. Além disso, rola até uma competição entre os protagonistas aqui de Jujutsu, esse conceito que é uma coisa que
tem praticamente em todo shonen de luta, né? O Jujutsu ele bebe muito da fonte desse movimento de shonens, como eu falei, de luta lá dos anos 2000, onde existem, além das lutas, toda uma questão de identificação com os problemas reais do cotidiano e do dia a dia dos protagonistas e do mundo que o cerca. Sendo assim, eu já posso adiantar que Jujutsu não deve agradar aqueles que não curtem shonens de luta, exatamente pelo anime mergulhar de cabeça em todos os conceitos básicos que tangem esse estilo. Lutas espetaculares, poses e ataques estilosos, a dramaticidade exagerada e um conjunto de regras que a série se preocupa em passar ao espectador para que o entendimento sobre como os feiticeiros Jujutsu devem seguir para enfrentar as maldições. Conceitos como a energia amaldiçoada, feitiços especiais e os domínios, algo que como um terreno especial que dá uma vantagem a quem invocou, ou mesmo Kokusen, que é uma técnica que a grosso modo dá um boost de dano, ou dá um dano crítico ao ataque, são coisas que já apareceram em outros animes e com outros nomes. Esse que pode ser considerado, se não um ponto negativo, talvez apenas um ponto que deixa a desejar. Quem é familiarizado com animes e principalmente com os ditos shonens de luta, vai estar totalmente familiarizado com tudo que aparece aqui em Jujutsu. A própria ambientação de um Japão dos dias atuais é muito familiar. No meu ponto de vista, falta a Jujutsu uma característica marcante que o diferencie. Tirando até como exemplo Demon Slayer, que é um anime recente também, ele segue exatamente tudo que o Jujutsu segue. Porém, existem dois fatores que diferenciam dos demais. O período onde a série se passa, teoricamente até mais simples, mas é ali no período Taisho da história do Japão. Eu falo bastante disso no review de Demon Slayer. E o ponto que mais chama a atenção é a parte visual, na questão da identidade visual mesmo. Tá? E que fique bem claro isso. Já que visualmente o Jujutsu é até mais bonito que Demon Slayer. Mas continuando, só de olhar você já sabe que um personagem é de Demon Slayer só ver ele na tela. Só de ver ele numa imagem, enfim. Isso não quer dizer que seja melhor que o Jujutsu Kaisen, tá? Não seja burro, pelo amor de Deus. Não seja burro! Jujutsu é visualmente muito bonito, mas apenas pra mim faltou uma vírgulazinha que o tornasse diferenciado. E isso nem de longe é um ponto tão negativo. Como eu falei, inicialmente apenas um fator que ficou faltando, e isso apenas no meu ponto de vista. Jujutsu segue todas as regras dos shonen citados. Além disso, já deixando bem claro que alguém que gostou de Naruto e de Bleach, e de uma maneira geral de animes de shonens de luta, vai gostar muito aqui de Jujutsu. Já que o anime é extremamente competente em toda a sua execução e até melhor do que os citados. Não existe, por exemplo, tanta enrolação, por mais que sejam coisas já vistas, a narrativa é dinâmica e não te dá tempo de se cansar, mesmo dos episódios mais comuns e simples. E além disso, até pelo sucesso que o anime e o mangá vem fazendo, me parece que o pessoal mais jovem, ou mesmo quem não tem familiaridade com o universo de mangás e animes, shonen, pode vir a gostar e muito aqui de Jujutsu. Eu curto uma parada mais jovem, sabe? Tipo Jujutsu Kaisen Meupasa, Borakoma Imas Perikuitasu Ae. Ah, Caveira, então os mais velhacos, os otakus, vão odiar Jujutsu. Certamente que sim. Cara, aí depende muito da pessoa. Eu particularmente acho que até o episódio 7 o anime é bem ok. Tem as narutices ali ou aqui, né? Enfim. Mas como é bem feito, dá pra levar de boa. A partir do 8º ou 9º episódio, é que a história realmente melhora bastante. Tem alguns acontecimentos bem legais mesmo. Falando de uma maneira geral, dos personagens, todos eles são visualmente muito bonitos e distintos entre si. Na parte do design, eles acabam por, mesmo em sua maioria, usando uniformes, sendo eles estudantes da escola Jujutsu, tendo características visuais bem distintas, como eu falei, e relativamente, e atenção pro relativamente, puxado para um visual mais realista, tirando obviamente alguns conceitos estéticos, como por exemplo a venda do Gojo, a venda do olho, tá? Não é que ele tem uma venda que ele vende as coisas. É cada piada que eu fico putz! Além disso, alguns personagens possuem visuais mais diferenciados, como o Panda, que é um panda, e o Mekamaru, e o próprio Yoshinobu, que é um velho, além do Nanami, que tem um visual diferente dos outros personagens. Mas tudo é puxado para aquele estilão de animes mesmo, parecendo personagens de animes, bem animes, né? E além do Panda, que acaba chamando a atenção por ser um panda, os outros personagens não chamaram tanta atenção assim para os olhos mais calejados que estão acostumados a verem animes, mas ainda assim são muito bons. Ah, e também tem ali o Aoi Todo, que é um personagem de Jojo perdido aqui no Jujutsu. Entrando na parte técnica, o anime que vem pelo estúdio Mapa, esse que é um estúdio muito bom, que ele tem uma característica marcante, pelo menos pra mim, que é mesclar bem a animação 3D e 2D de uma maneira bem natural e fluida, e quase não dá pra perceber quando eles fazem isso, que é o estúdio que mais recentemente ficou a cargo da última temporada de Shingeki no Kyojin, além de Dororo e Yuri on Ice, que tem review aqui no canal.
dá uma conferida tanto no review do Dororo quanto no review do Yuri on Ice. Minha única preocupação seria no andamento, já que tanto o Dororo quanto o Yuri tem uma queda considerável nos episódios finais. Mas eu já posso adiantar que aqui no Jujutsu a gente tem uma animação de alto nível, apenas com um detalhe que algumas lutas mais importantes da história e as aberturas carregam um preciosismo e uma qualidade muito superior ao nível regular da série, que já é muito bom, diga-se de passagem. E esse que já é o grande ponto de destaque do anime. A execução visual é muito bem feita, mesmo que por vezes caia em clichês de momentos de ação com a câmera girando e tal, mas de qualquer maneira a coreografia dos combates é muito boa mesmo. Além disso, os efeitos visuais são extremamente bem feitos e bem executados em todos os aspectos. Visualmente é um anime muito bonito. Dirigido por Seung-Ho Park, que esteve à frente de Garou, Vanishing Line e The God of High School, que tem por característica marcante as ótimas coreografias de combate, a gente já pode perceber que o diretor ele é muito bom nesse quesito. As lutas aqui são sempre muito diferenciadas umas entre as outras, tendo realmente momentos muito bacanas e muito únicos entre si. A trilha sonora, pelo menos pra mim, é padrão, segue de maneira competente com o que está sendo mostrado em tela. Não saltou tanto aos ouvidos, mas é muito boa também. Com 2 aberturas e 2 encerramentos ao longo desses 24 episódios, começamos com Kaikai Kitan, cantada por Eve, aquele pop rock bem bacaninha mesmo, com algumas referências na letra ao que é visto aqui no anime, e a abertura em si segue o padrão de aberturas de shonens, tendo uma prévia de tudo que acontece nos primeiros 12 episódios, e aqui na abertura você já pode reparar nos efeitos muito bonitos mesmo que a animação traz. Tem efeitos de iluminação mesclando um pouco de animação 3D e 2D. A palavra pra Jujutsu é visualmente bonito, né? Na verdade são 2 palavras, mas enfim. Sim, te perdoo. Já o primeiro encerramento, que é um tiro certeiro, porque temos a espetacular música Lost in Paradise, cantada por Ali e Aklo. É um beat alucinante que vai te fazer sentir uma vibe indescritível. E cara, é basicamente isso que eu falo, pode não ser nada de outro mundo, mas diferencia muito e já surpreende por fugir do esperado. É muito boa a música, sinceramente. E o encerramento mostrando os personagens dançando ali com cores minimalistas ficou muito, mas muito 10 mesmo. Dá uma conferida no clipe dessa música que é bacana pra caramba mesmo. Muito bom. Na segunda abertura a gente tem basicamente um resumão do episódio 12 ao 24. Talvez eu esteja errando só o número dos episódios, mas enfim, tem um resumo da segunda metade da história. Da mesma maneira como que aconteceu na primeira abertura, a parte visual é muito bonita e principalmente na prévia que temos da luta contra a Hanami. Repara bem como a coreografia e os golpes são muito bem feitos e fluidos. A música Vivid Eyes é cantada por Ho Ya Extended, pega temas mais batidos, como superação e tudo mais, o que acaba servindo para conversar com a série, assim como a primeira abertura. Mas é bem legal. Já o segundo encerramento, que tem aquela pegada mais balada romântica, com a canção Give It Back, da Koshu Nie. Mas, cara, é uma música bem bonita, mais romantiquinha, como eu falei. E eu gostei visualmente do encerramento da ideia, que mostra ali o Yuji filmando o grupo dos personagens. Ficou bem legal mesmo. Traz um clima de familiaridade e acaba conseguindo aproximar os personagens. Eu ia falar aproxegar os personagens do público. Antes de ir para a parte de spoilers, vale destacar que Jujutsu Kaisen é um anime extremamente bem executado e tecnicamente impecável. O fato é que ele bebe muito de inúmeras fontes de outras obras e é inegável. Apenas alguém que nunca viu um anime na vida ou que nunca viu outros animes de luta vai acabar ignorando esse fato. De qualquer maneira, esse é um ponto que acaba sendo muito íntimo de cada um e de qualquer maneira vale a assistida para ver se você vai curtir ou não. Eu particularmente acho que se você curte animes de luta, é provável que você vai ao menos curtir, achar legal, já que toda a execução do Jujutsu, como eu falei, é muito boa. E se você for de Naruto e Bleach, cara, você com certeza vai achar muito foda. Eu particularmente já sou mais desapegado quanto a isso, eu consigo relevar muitas coisas de animes e mangás, enfim, não tenho tanta frescura assim. Basicamente, se o anime é bem feito, e aqui é muito bem feito, eu vou curtir. Eu só não vou gostar mesmo se eu não conseguir comprar a história. Mas pra mim, basicamente aqui não foi o caso. Particularmente eu achei legal. Agora, se você não gosta, tem repulsa desse tipo de anime, sinceramente passa longe, porque você não vai gostar de Jujutsu Kaisen, cara. Nem adianta forçar, porque se nem os shonens de luta mais bem executados conseguem agradar a galera que não curte, ou os shonens de luta mais diferenciados não conseguem agradar, não vai ser o Jujutsu que vai conseguir, cara. Por mais que ele seja bem feito. Mas basicamente é isso. Vamos então pra parte com os spoilers aqui da história. This
Bom, antes de começar essa parte, vale destacar que essa não é uma temporada tão conclusiva, né, e que não possui nenhum grande gancho tão significativo que chame para uma próxima temporada. Além, é claro, dos acontecimentos gerais da história. Tendo em vista que a gente vai ter um filme que vai ser um prequel, e devido ao sucesso e à confirmação da segunda temporada, é questão de tempo. Além disso, a história trabalha com micro-arcos, então basicamente um problema aparece, os personagens se desbundam para resolvê-lo, a gente tem conclusão, seguimos para um próximo problema, sem muita enrolação, sendo bem dinâmico e bem maneirinho. Muita baguncinha e muita diversão. Para se ter uma ideia, a gente tem 3 micro-arcos dentro desses 24 episódios. Tendo o primeiro episódio, obviamente, que é totalmente introdutório, e os episódios 7, 8 e o 21 como episódios preparatórios e mais soltos, podemos chamar assim. Mas mesmo eles, ainda assim, mantêm sempre a história e a trama sendo desenvolvida. E isso é um ponto que eu realmente gostei e achei bem bacana, já que se tratando de um shonen, os odiosos fillers seriam comuns em outros animes, né? De qualquer maneira, é bem melhor assim, da maneira que ocorre, da maneira que é feita aqui em Jujutsu Kaisen. O primeiro episódio, na minha opinião, é um ótimo episódio em toda a sua construção, já que a gente tem o Yuji sendo apresentado como o protagonista da série, tendo a sua personalidade bem definida. Ele, que é um rapaz bem alegre e cheio de vida, que divide seus dias escolares com as visitas que ele faz ao avô dele no hospital, que tá ali com um pé na cova e o outro na casca de banana. Eu tô morrendo! Ai, eu tô falecendo! É mesmo? É! Foda-se! A série dá leves pinceladas, tanto no começo do episódio, mostrando o diálogo do Gojo com o Yuji, quanto em alguns outros momentos que algo de sobrenatural permeia a série. Não que todo o material promocional, sinopse e o resto já não tenham feito isso, mas enfim. Além disso, Megumi Fujiguro acaba por procurar na escola em que o Yuji estuda um artefato maligno e miraculoso que havia desaparecido e estaria sendo utilizado para afastar as maldições, já que escolas, assim como hospitais e prisões, enfim, são lugares que acabam sendo circulados por rancor, ódio e inveja. Fato esse que acaba fazendo com que as manifestações pecaminosas apareçam para tentar comer o bumbum alheio. A cena de destaque vai para a morte do avô do Yuji, que serve de virada na cabeça dele. Como eu falei anteriormente, o velho, antes de bater com as 12, acaba dizendo pro Yuji que ele deve sempre ajudar os outros para que quando morrer esteja cercado de pessoas. Lógico que ele estava se referindo não apenas ao fato de ter pessoas em volta na hora da morte, mas sim ter pessoas ao seu lado durante sua jornada e durante sua vida. Olha que coisa bonita, olha que coisa poética. Essa sequência realmente ficou muito bem feita, mostrando de maneira singela a morte e o peso da perda de um ente querido aqui pro Yuji. Pro Yuji ou Yuji, eu devo estar falando Yuji, mas enfim, não é o Yuji do Bom Dia e Companhia não, tá? Ah, meu Deus, espera aí. O ponto de virada na história acontece quando o Megumi descobre que o artefato estava com os amigos do Yuji e após o rompimento do selo, criaturas pecaminosas começam a atacar e a comer o bumbum de todo mundo. E é aí que a história segue com o Yuji comendo o dedo de fato, o artefato, e agora não é zoeira, e a manifestação de Sukuna, e posteriormente a aparição de Gojo sentando a porrada em Sukuna. Como eu falei anteriormente, o Sukuna ele tá basicamente incorporado ali no corpo, como se tivesse baixado o espírito do Sukuna no corpo do Yuji. Essa sequência do Gojo, quando ele aparece e senta o cacete no Sukuna, realmente ficou muito boa. Já dá um gostinho do que eu falei anteriormente, de que quando a luta tem uma importância, existe um certo preciosismo na execução dela aqui por parte da animação. O Gojo, que aqui cumpre o papel de fodelão do anime, já que seu poder é superior ao de todos, isso anos-luz, né? E o grupo de vilões procura neutralizá-lo. No quesito de personalidade, acaba sendo aquele carinha brincalhão, esquisito, que se precisar leva as coisas a sério. Seria bacana e até destoaria bem do clima da série se a personalidade do Mahito, que é o vilão principal aqui também, e eu vou citar ele mais pra frente, não fosse praticamente espelhada na dele. Talvez seja até proposital, mas que fique bem claro que existem algumas mudanças pontuais na personalidade dos dois, mas basicamente é o mesmo estilo de personagem, brincalhão, esquisito. Só que no caso do Mahito ele é mais direcionado pra psicopatia e pra vilanescuidade, se é que existe essa palavra. De qualquer maneira, antes que você arranque o seu cu da bunda, é um personagem bem legal. E acaba valendo tudo que eu falei aqui pra Juju. Se você assistiu também outros shonens, já deve ter visto pelo menos uns 10 personagens na mesma pegada. Então tá sussa, é muito mais particular a cada um que está assistindo do que de fato a série em si. Sobre o Sukuna, ele que é tido como o grande rei das maldições, e aqui já é colocado como objetivo da série fazer com que o Yuji coma os 20 dedos do Sukuna,
para depois matá-lo, ou até matá-lo antes. Existem momentos da série que querem tentar matar ele antes já para acabar com o Sukuna. Infelizmente eu achei que mostrou pouca coisa do Sukuna nesses 24 episódios. Um ponto que fica realmente marcante é que ele é de fato um psicopata sádico e monstruoso, porém, como eu disse, pouco é mostrado. E eu esperava mais interações dele com o Yuji. De qualquer maneira, vale o destaque pro dublador japonês dele, que é o Junichi Suabe, que deu a voz ao Oda de Bungo Stray Dogs. E tem vídeo aqui do Bungo Stray Dogs no canal. Inclusive tem um corte recente. A partir daí, o Yuji se une à escola Jujutsu sob a batuta de Gojo e junto ao time 7 vai tentar se tornar um Hokage. Sacanagem, não precisa ficar nervoso, é brincadeira, gente, tá? Humor, brincadeira, galhofa e diversão. Vou rir de ti. E além disso, falando até dos personagens, as personalidades de todos são muito bem dosadas. Eles não são tão extremos e irritantes, trazendo o exemplo do próprio Naruto mesmo, personagem, ou até do Sasuke, a Sakura, enfim. Aqui no Jujutsu, os protagonistas e os personagens, de uma maneira geral, são bem mais pé no chão, não sendo tão exagerados. E isso é bom, já que geralmente coisas, quando são muito exageradas, acabam tendo grande possibilidade de causar uma certa repulsa. E eu acho que esse também é um outro ponto que gerou simpatia aqui com os personagens de Juju. Porque são personagens legais, tá ligado? Eles não são irritantes. Eles têm as personalidades distintas e tá ok, tá ligado? Eu particularmente não achei nenhum personagem irritante nem ruim. A partir daqui a gente tem basicamente mais alguns micro-arcos, mas basicamente pro vídeo não ficar tão extenso, eu vou destacar alguns pontos específicos de cada um. Nessa altura da história, a gente já tem boa parte das regras bem definidas aqui em Jujutsu. Também temos a inserção da personagem Nobara Kujizaki, que se utiliza de um martelo e pregos para exorcizar as maldições, de gênio e personalidade bastante forte. É legal porque ela serve bem de contraponto à personalidade do Megumi e do Yuji. Acaba compondo bem o elenco principal de personagens. Além disso, a gente tem posteriormente a apresentação dos personagens da unidade de Tóquio e de Kyoto dos feiticeiros Jujutsu. Conforme eu destaquei no começo do vídeo, o bombadão Aoi todo, personagem divertido, cara. Apesar de tudo, apesar de ser um estilo do bombadão exagerado, cheio de trejeitos e de manias. Eu tenho uma pergunta pra você. Qual é o seu tipo de mulher? Mulheres que têm um pau grande. Se mulher já é bom, imagina com pau. Tá bem gay, né? E isso só porque eu tava testando ele. Antes de tudo isso, a gente tem um confronto com uma maldição de classe especial, onde o Yuji acaba por pedir arrego ao Sukuna, que se mostra, a segunda vez já na série, um grande filho da puta. E intencionalmente ele mata, entre aspas, o Yuji. Aqui vale um adendo e só um comentário que eu realmente espero que o Sukuna não acabe virando um amigão da galera. Até se alguém estiver lendo o mangá, diz pra mim se vai chegar a esse ponto ou não. Eu vou até citar um pouco mais disso, mas ele é uma maldição, ele é uma existência ruim, ele é um sangue ruim. Tá ligado? Não vai ficar legal, pelo menos pra mim, se ele virar, me redimir de todos os meus erros. Não, ele é uma existência ruim, cara. A morte do Yuji acaba separando ele do Megumi e da Nobara, porque eles acabam pensando que ele morreu de fato. E a partir daí a gente tem, ao menos pra mim, um melhor arco aqui de Jujutsu. É onde a série brilha e brilha com muito primor, que é o arco ali do Junpei e na luta contra o Mahito. Nós fomos introduzidos ao Mahito e a um grupo de maldições que possuem consciência. E o conceito que eles defendem eu achei bem interessante, porque já que eles são emoções humanas suprimidas, eles se consideram os verdadeiros seres humanos, né? Já que eles são basicamente o suprassumo do ódio, da inveja, de sentimentos ruins que as pessoas têm. Eu particularmente achei isso muito legal. O arco foca bastante no jovem Junpei, em como ele tem uma vida fodida, que ele só se lasca, é humilhado na escola e espancado todo dia. É de longe o arco que tem um começo, meio e fim mais bem feitos aqui em Jujutsu. A gente tem a introdução do Nanami, que é um novo personagem, e ele que faz um contraponto interessante ali com o Gojo, né, com as maluquices, com as bizarrices do Gojo. Ele é um cara mais pé no chão, então faz esse contraponto que, por mais batido que seja, é legal e é divertido quando é bem executado, e aqui é extremamente bem executado. As indas e vindas acabam colocando o jovem Junpei em uma encruzilhada, sendo influenciado tanto pelo Yuji quanto pelo Mahito, que acaba orquestrando ali o assassinato da mãe do Junpei para o moleque pirar o cabeção e invadir a escola e sair fudendo com todo mundo. E aqui a gente tem uma sequência realmente muito boa, porque após o Mahito aplicar o seu poder no Junpei, que é um poder ali meio que de transformar, deformar o corpo das pessoas e tudo mais, isso falando a grosso modo, tá? O rapaz ele vira meio que um monstrengo disforme e aí morre, né, depois disso. Mas antes da morte dele, o Yuji pede pro Sukuna usar um feitiço de reversão, que é como se fosse um feitiço de
Sakura de novo falando a grosso modo. E a gente tem uma cena que mostra uma consistência e uma coerência muito boa. Que de fato aqui acabou me surpreendendo, porque o Sukuna faz o que é esperado dele, né? Ele se nega e começa a rir junto com o Mahito, que nem uns dois loucos do caralho. O Yuji percebe então que as duas maldições não passam disso, sentimentos e coisas ruins. Eu compreendo que muitas vezes as adaptações para um anime acabam condensando demais o que é apresentado no mangá, e isso até por se tratar de um shonen de luta é mais ainda, já que animes de luta são vendido comercialmente falando que basicamente é uma série, uma obra, enfim, que vai ter combate, que vai ter luta. Então existe meio que essa necessidade de passar rapidamente, ainda mais hoje em dia, uma mensagem básica ali que no final das contas acaba sendo só uma desculpa pro povo sair na porrada. Mas aqui todo esse arco do Junpei, nessa cena especificamente, a gente tem a mensagem mora aqui de Jujutsu apresentada. Toda essa metáfora da personificação física dos sentimentos ruins dos seres humanos serem de fato coisas ruins mesmo. É mostrado exatamente nessa cena, e o Yuji, ele tem esse choque, e por isso até que eu falo, do fundo do coração, que o Sukuna não vire bonzinho. Pra mim isso ia tirar do personagem a essência dele. Que, cara, pensa bem, um sentimento ruim que é a inveja, ou sei lá, o rancor, quando você sente isso, eles parecem sentimentos que fazem sentido, né? Parecem ser certos. Só que no fundo a gente sabe que a inveja, o rancor, a raiva em si, enfim, que você sente, são sentimentos que meio que te convencem a você acreditar neles, né? Você acreditar que é a verdade, tá ligado? Mas, cara, não é. Sentimentos ruins são coisas ruins, né? Só fazem mal e ponto final. E foi nessa sequência que Jujutsu me ganhou. Mas, porra, sinceramente, já tinham passado uns 10, 12 episódios. E eu, particularmente, só cheguei aqui porque a equipe de produção foi extremamente competente em todos os quesitos técnicos, visuais, de narrativa, inclusive, e sonoros também. Como eu falei, eu não me surpreendo com o hype que Jujutsu teve, porque é um anime extremamente bem executado. É tipo um shonen 2.0 atualizado, tá ligado? Eu só acho que faltou realmente, como eu já me repeti inúmeras vezes aqui, uma coisinha ou outra pra diferenciar. Sei lá, um protagonista com uma personalidade ou um poder diferente, porque puta que eu pariu, todo mundo tem uns golpes, uns poderes da hora, e o Yuji tem um soco forte, tá ligado? Uma magia em volta lá. A grosso modo é isso, gente, na moral. Mas isso basicamente tudo no ponto de vista de um velho que cresceu assistindo anime. Se pôr uma pessoa, às vezes 10 anos mais nova que eu, nem vai se incomodar com essa falta de originalidade, entre aspas, do Jujutsu. Eu também entendo que a indústria dos animes acaba forçando as histórias a serem assim, né? É extremamente difícil trazer uma história dinâmica e rápida que entregue a essência da obra. Infelizmente não tem tempo pra isso. O anime tem que entregar o resultado e mostrar o que veio, porque tem uns 300 outros animes nessa temporada, fora as outras mídias, enfim. A luta que encerra o arco, que tem o Mahito contra o Yuji e o Nanami, é realmente espetacular, cara. Toda a coreografia e a criatividade que tem na execução desse combate são muito, muito boas, velho. As soluções que o Mahito acaba encontrando pra sair de alguns momentos que ele tá encurralado ali e tal, como na hora que ele reduz o tamanho do próprio corpo, né? Ele tem esse poder de transformar a matéria física das pessoas, enfim. E é curioso até porque tudo que, entre aspas, falta de criatividade para diferenciar o Jujutsu acaba sobrando aqui na hora das lutas. É bem curioso isso. E voltando até na parte da necessidade do lucro, que é o que acaba ferrando tudo, né? Porque a temporada, no meu ponto de vista, tinha que acabar nesse arco. Porque ia ter um ótimo gancho que seria chamar o evento da Interclasses, né? Além disso, o reencontro do Yuji com os amigos dele que achavam que ele estava morto, né? Mas não, tinha que ter 24 episódios. Tinha que espremer o talo da história para tirar o máximo de dinheiro possível, né? Eu já adianto que a gente tem mais 2 arcos, sendo que a temporada encerra após mais um caso, que tem lutas muito boas, além dos confrontos da Interclasse, mas é só mais um caso ali que aconteceu, né? O Interclasse em si, e olha, um torneio entre os personagens principais, né? Nossa. Nem todo shonen tem isso, então não dá nem pra gente criticar tanto o Jujutsu nesse ponto. E é aquela coisa básica, que mostra uma pitada dos personagens, tanto os poderes quanto as motivações e um pouquinho da história de cada um, de uma maneira bem simples e breve, porque são personagens que vão aparecer esporadicamente no decorrer do anime. Além disso, na Interclasse a gente tem a luta contra o Hanami, que é, mano, é espetacular, realmente a luta em si é muito boa também. Tô repetitivo, mas todas as lutas aqui em Jujutsu são muito, muito boas. Mostra a parceria ali do Yuji com o Aoi. Quebrou, velho! Já na luta da Ponte e a Sohashi,
que é contra os irmãos ali, a gente tem um confronto e tem lutas muito boas e bem desenvolvidas. Inclusive, tem bastante da história e das motivações do Megumi e da Nobara sendo desenvolvidas também, mas o problema não é essa parte da história em si, mas não são acontecimentos que tinham que estar no final de temporada, que aliás o final da temporada acaba sem gancho algum. Não precisava, obviamente, ter um final apoteótico nem nada do tipo, mas como eu falei, se terminasse ali na luta contra o Mahito, tava de bom tamanho, velho. Não havia necessidade de forçar 24 episódios. Essa parte, inclusive, ela funcionaria muito bem numa parte introdutória de começo de uma temporada, não no final, mas acabar a temporada assim joga totalmente contra a obra. As minhas considerações finais são de que Jujutsu Kaisen é um ótimo anime, tem uma execução tecnicamente primorosa em todos os aspectos. Se você conseguir desligar um pouquinho o senso crítico, e não precisa ser muito, para todos os conceitos já abordados, você vai com certeza gostar e muito desse anime. Ou mesmo, como eu falei, se você for um cara mais jovem, pode ser que você curta, pode ser que esse anime seja o que define a sua geração, né? Assim como foi o Naruto, assim como foi Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Cavaleiros do Zodíaco, e tantos outros animes que definiram as gerações deles. E eu até acho que a galera mais jovem que tá começando a acompanhar animes agora, provavelmente vai curtir muito o Jujutsu, cara. Porque exatamente por não ter tantas referências assim de outras obras e tudo mais. Eu realmente espero que se você é fã do Jujutsu, você entenda que eu vim ali da geração de Cavaleiros do Zodíaco e eu já vi isso inúmeras vezes. E olha, eu só tolero Cavaleiros porque é da minha época, cara. Eu sei todos os defeitos e acredita. Jujutsu só peca pra mim na falta de um quesinho que diferenciasse ele de outras animações, né? Como, por exemplo, usando o próprio Cavaleiros, as armaduras. Ou no Naruto, o universo ninja. Porque o universo que o Jujutsu habita, que é esse de exorcismo, de espíritos, feitiçaria e tudo mais, já tem muita coisa desse tipo aqui no mundo da animação japonesa. Já um ponto que não recai sobre a obra Jujutsu, mas sim sobre a direção do anime, que é encerrar a história com um arco que é um arco de começo de temporada, cara. Eu achei isso uma bola fora total dos caras. Mas enfim, aí é outros 500, aí não tenho muito o que culpar. Como eu falei, não é culpa do Jujutsu enquanto obra, é culpa da direção do anime. Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo e assistiu ele até aqui, deixa a hashtag Jujutsu melhor que Naruto. Porque o povo que não assistiu até o final vai ficar: oh meu Deus, o que é isso? Essas pessoas estão loucas, temos que processá-las e interná-las no sanatório. Não esquece de deixar aquele like maroto, inscrever-se no canal se é a primeira vez que está vendo algum vídeo meu. Se já é inscrito, ativa o sininho das notificações para sempre saber o que está pegando aqui, o que sai de novo. Lembrando que eu interajo bastante ali na aba comunidade com as postagens, então muitas novidades e coisas que vão acontecer aqui relacionadas ao canal eu posto lá. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu que curte Jujutsu, ou mesmo com algum que não curta, ou algum que goste de animes. E se você quiser escolher o anime que vai ser o anime do mês que vem, basta se tornar membro. Tem 3 planos lá bem bacanas que você pode escolher. Provavelmente eu devo fazer um vídeo só explicando os 3 planos de membros que eu tenho aqui. E seria até legal para poder incrementar, pegando ideias de vocês e tudo mais, mas isso fica para um outro vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e um grande beijo a todos vocês. Falou, tchau, tchau. Uhul!